Eu cresci com uma apreciação por produtos naturais para a saúde. Minha mãe era escritora. Ela escreveu dezenas de livros sobre saúde e produtos naturais para a saúde que venderam milhões de cópias. Então, não foi um salto muito grande para que eu começasse a estudar e pesquisar produtos e ingredientes que pudessem ser úteis. Eu estava sempre procurando por algo que fosse melhor, algo que fosse único. Pesquisei em bibliotecas, na internet. Para dizer a verdade, pesquisei onde pude. Descobri documentos que tinham sido escritos sobre os fatores de transferência e uma patente que havia sido requerida no escritório de patentes dos Estados Unidos. Os fatores de transferência são pequenas células que tanto humanos quanto animais têm. É o meio da mãe transferir conhecimento imunológico para a cria. Quando eu li aquela patente e descobri quem eram os donos dela, entrei em contato com eles. Eu sabia que tínhamos algo diferente e exclusivo, e que deveríamos levá-lo para o mundo. Galinhas e vacas têm um sistema imunológico espetacular. Se pudermos tomar emprestado o conhecimento imunológico delas e usá-las em nosso corpo, isso fará uma grande diferença. Tínhamos de descobrir um meio de retirá-lo do colostro bovino e usá-lo em algo que pudéssemos consumir. Descobrimos um meio de desidratar o colostro para o colocarmos em cápsulas. Testamos primeiro em minha própria família. Colocamos o produto em cápsulas e começamos a tomar o produto imediatamente. Fomos os primeiros a testá-lo. Então começamos a distribuir o produto a familiares e amigos, uma pessoa de cada vez, e começamos a falar com as pessoas. E agora temos escritórios em vários países, dezenas de países em todo o mundo, chegando a milhares de pessoas que estão usando o Transfer Factor todos os dias. Tomei a decisão, logo de início, de que não distribuiríamos um produto que não viesse de pesquisas científicas. O processo de fabricação é muito importante. O processo de coleta é extremamente importante. Coletamos o colostro excedente. O primeiro colostro é dado aos bezerros. Retiramos apenas o excedente, e as vacas produzem muito. E o colostro é processado cuidadosamente. Todas as fazendas leiteiras com as quais temos parceria são aprovadas pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos com condições sanitárias de altíssima qualidade e os melhores produtos disponíveis. É algo muito impressionante. No início, não sabíamos onde iríamos chegar. Sabíamos que tínhamos um excelente produto, mas ver o que aconteceu, as centenas de milhares de pessoas que usam esse produto, nos faz sentir bem humildes e ouvir as histórias das pessoas que usam o produto é muito inspirador para nós. Olá, pessoal, boa tarde. Mais um final de semana de lives, né? E hoje estamos com a Jalen de volta. Quanto tempo, né? A gente estava com saudade da Jalen novamente. E vai trazer aqui umas atualizações planetárias para a gente e passar muitas informações importantes. Mas agora eu vou chamar o nosso anfitrião, José Celso, que venha aqui chamar a Jalen, né, para apresentar as atualizações. Venha, Zé. Olá, Raquel, tudo bem? Tudo bem? Mais uma live do sábado às 15 horas. Isso. Né? Com a Jaline, a ciência política, né? Isso, o negócio está quente, né, pessoal? Interna, externa. Tá? É bom a gente estar ciente, né, do mundo que a gente está vivendo, né? Um mundo cheio de confusão, né? Que o homem faz, né? Para bagunçar tudo, né? É horrível como nós não conseguimos viver em harmonia ainda, mas nós vamos chegar lá, né? Beleza? Então vamos entrar nessa frequência da energia crística. A frequência da energia crística é muito importante para a harmonia das energias, das convivências com você mesmo, né?
com a humanidade, né? Então, essa frequência cada dia está mais acelerada, né? Então, vamos aproveitar essas maravilhas aí. Não é isso? Né, Raquel? Nossa convidada já está na espera, né? Mas eu vou fazer o joinha primeiro, né? O pessoal fazer o joinha, né? Isso. Vamos lá compartilhar a live, assunto muito importante. Fazer o joinha aí, faz comentário, gente, no chat aí. Vamos aproveitar a live, vamos colocar comentários. Se tiver algum questionamento, por favor, coloque aí para a Jalen estar respondendo para a gente, tá? Aí agora é com você. Traz a Jalen, como que é? Beleza. Vem para cá, Jalen. Oi, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem. Praticamente um mês, né? Um mês que eu fiquei fora. E fiquei sem assistir vídeos. Aí eu acredito que o pessoal deve estar querendo um pouco de atualização. Por isso que eu falei para o José Celso, vamos atualizar um pouco o pessoal. E hoje vai ser uma live meio que live mesmo, né? Conforme eu for abrindo, a gente vai seguindo aí o conteúdo, porque eu não tive tempo de assistir tudo, porque eu fiquei a semana preparando a live sobre reflexões de uma AC, né? Que foi a AC do dia 19 até o dia 29, 30 de julho. Inclusive, para as pessoas que estão mais cientes, né, houve uma acoplação da anomalia, né, do Atlântico Sul em cima da cidade ali de Zigurates. Então, essa acoplação foi muito esperada pelo pessoal de Dáquila, principalmente pelo presidente Urandir Fernandes de Oliveira, e eu consegui, né, ficar mais uns dias para ver a acoplação, para sentir a acoplação. Então, eu esqueci até de comentar isso na minha live da quinta-feira, que foi o dia 31, fechamento, né, da última porcentagem que faltava para fazer o 100%, e foi muito emocionante, né? Nós fomos os, digamos, 282 pessoas que ficaram, tá? E participamos justamente do fechamento do 100%. Então, houve mesmo o chamado grupo das anomalias, né? Nós somos as anomalias que ficaram. Mas foi muito legal, a gente viu muitas luzes, uma bola branca, né? As canéplas, né? Com os rastros muito mais baixos, houve pequenos barulhos, né? A gente vai ter um vídeo depois dado para nós assistirmos, então eles estão organizando os vídeos, os materiais coletados, então houve muitos momentos interessantes na fazenda. Então, realmente, um momento que, para quem pôde ficar, foi emocionante, foi o dia 31 de julho, e dia 1º de agosto se iniciou a nova era de 5.125 anos, que é a nova era feminina, a nova era dourada, né? Para nós que estamos mais despertos e vamos fazer o esforço de passar por essa transmutação que é necessária, vai ser muito legal. E para aqueles que não vão despertar, para aqueles que querem continuar, né, no seu mundinho da 3D, vão passar a continuar na reencarnação de 5.125 anos novamente. Então, é isso aí que está para acontecer, essa grande separação do joio e do trigo. Mas é para pessoas que estão com interesse de buscar o conhecimento, como os parceiros falam, das 49 raças e outros parceiros. Quem for buscar o conhecimento e fizer o seu esforço, ganhará por mérito a transmutação. E os outros que não estão preparados vão continuar reencarnando sem fim, até que, né, elevem a sua alma, as suas emoções, para que haja essa nova possibilidade, essa nova janela. Travou. Deu uma travada, Zé. É a questão da internet que a gente já está vivendo, né? Momentos bem desafiador dessa internet, que de vez em quando a gente com duas internet, aí nenhuma delas funciona. Eu tenho passado uns dias aqui, uns casos assim de ter a internet Wi-Fi no celular e a outra internet móvel, né?
e de repente o celular está lá com falta de internet, com luz de internet. E aí você tem que aguardar, né? Então. E a internet lá, a Jalim pode falar, né? Que a internet lá. Teve a internet do isso. De dados, né? Conecta Dáquila, né? O Conecta Dáquila, então, parece-me que eles já tiveram alguma experiência, né? Em respeito a essa internet. Vamos ver com a Jalen se ela passa essa informação para a gente, né? Ela caiu, agora ela está entrando novamente. Vamos lá. Tá aí. Jalen. Se a internet cair, todo mundo, né? Paciência. Paciência. Ô, Jalen, falando nisso, você conseguiu ter alguma experiência com o Conecta Dáquila lá? Sim, ali onde nos quartos, né, não havia a internet, foi feito o teste, então o pessoal nas acomodações agora está tendo internet, e no auditório a internet já não fica caindo. Então, eles estão testando e vão passar, conforme o tempo for passando com os testes, vão passar a internet Conecta para todos os lados. Por exemplo, ainda não foi colocado ali onde o pessoal joga o futebol, mas vai ser colocado quando necessário, e assim sucessivamente em todos os lugares. A internet, por exemplo, da pousada, né, da 067, ficou muito bom, né, não quase mais caindo. Depois vai haver também a Conecta, com certeza, na pirâmide também, no monumento escalonado. Então, gradativamente, eles estão trazendo o Conecta. E você sabe qual a distância que ela alcança? Quando você tem um aparelho no local? Não entendi, Celso, o que você falou? Você sabe quantos metros a mais a distância que ela emite o sinal? Do local? O Conecta, se você tiver o Conecta, ele vai para uma distância muito longa, porque está conectado via satélite, né? Então, você não vai mais ter problema com o Conecta. Inclusive, a bateria do Conecta dura 7 dias. Tá? Ela dura muito bem conforme o seu carregamento. Você carregando, deixando a bateria cheia, né? Ela vai muito, muito bem. E você ela, sabe... claro, ela está um pouco mais cara ainda, tá? Mas isso é o normal. Se a gente comparar, igual eu comparei, né, com um iPhone, que está em torno de 13 mil, dependendo do iPhone, né? O Conecta está um pouquinho abaixo, mas é uma tecnologia nova, né? E para quem tem condições, como fazendeiros que vão precisar, e outras pessoas que têm companhias, e pessoas que têm uma condição mais abastada hoje, para eles vai ser uma mão na roda, né? Nunca mais vão perder a conexão, porque está via satélite. Por enquanto, ligado ao Starlink, e depois o programa da companhia Conecta vai ter um programa próprio sem ser Starlink. Momentaneamente ainda está ligado ao Starlink, tá? Pois é. E a vantagem dela é que não tem mensalidade, né? Tem ainda mensalidade, com o passar do tempo não haverá mais, né, gente? Haverá toda uma substituição disso. Porque como é uma tecnologia nova e blindada, né, e toda feita para um novo tempo, as coisas ainda estão um pouquinho mais, assim, caras. Mas é como toda tecnologia. Lembra quando a gente começou com aquele celular tijolão ou uma televisão, não é? O screen do LED, tudo mais caro. Depois vai barateando, barateando, você vê. Antigamente, ninguém dizia que a população teria celular, não é? Hoje, até o pessoal que pede esmola tem celular. Pois é. Pode pedir o Pix, não é assim? É isso. A gente tem que aguardar a tecnologia. O carro voador é a mesma coisa, né? A gente sabe que vai custar para lá de 1 milhão, mas é uma tecnologia nova e depois vai baratear, baratear, baratear. É isso. Então, vamos para o assunto da tarde de hoje, né? Vamos lá. Eu vou colocar agora uma coisa que a gente sabe, que é o que eu comentei agora no início, da questão do feminino, tá? Então, o Jason Shurka, que ele trabalha com o sistema do TLS, que é da Aliança da Luz, ou eu diria que são os seres de gêmeos, porque os seres de gêmeos trabalham de forma secreta, trabalham em companhias, né? Que elas têm, digamos assim, o CNPJ,
Ó, caiu de novo. Vamos ter que colocar o Conecta lá no bairro da Jale, porque eu vou te falar, infelizmente, tá difícil. Desafiadora essa internet. Vamos ver se a gente... assunto, e é só ela, nós não sabemos de nada. Não, esse assunto dela, a gente não sabe de nada. A única coisa que eu vi o pessoal falando é que o feminino, né, a mulher, ela vai ter o tempo da mulher, vai ter um poder maior, alguma coisa assim, mas eu também não sei exatamente o que, né? Então... Olha, não sei. Não sei se é o meu, se é o seu, de quem é o problema. Mas tudo bem, bora lá, né, gente? Bora lá. Joga o Jason aí. Pode, joga o Jason. Tá. Então, gente, deixa eu explicar. O Jason, ele está com um episódio no canal dele, Unificação TV. E agora, esse programa, O Poder da Mulher, tá? Ele está cobrando, porque essa é uma entrevista diferente que ele fez com o Ray. Ray é um israelita que não mostra, ele trabalha para o pessoal de Gemos, e aqui ele está só dando uma pinçadinha nessa questão da mulher, tá bom? Então, eu vou rodar para vocês ouvirem esses 3 minutos de entrevista com o Ray. Represented in Judaism and other religions. Então, ele está falando, as mulheres são representadas, né, como cidadãs de segunda classe nas religiões, como o judaísmo, na religião, por exemplo, dos muçulmanos, né? Class citizens. And the rabbi comes and tells you, "Oh, that's not true. You're just not." Aí o rabino vem e diz para você que não há uma compreensão, na verdade, sobre isso, né? E não é do jeito que você está pensando. Not understanding what you're reading. As a matter of fact, they're actually higher and more holy than the man. So before I get into this, E na verdade, as mulheres estão acima dos homens e são mais sagradas que os homens. reading a few parts, I want to ask. E antes que eu converse com você de uma forma mais profunda, eu quero perguntar para... De novo. Não sei se ela vai ter paciência. Nós teremos, né? Eu não sei se ela vai ter. Tá que nem a minha... Você lembra aquele dia que eu não consegui ficar até o final da live, Zé? Lembro. Então, você vê, aqui para mim o Wi-Fi estava com todas as pontuações e eu não consegui ficar até o final da live, tive que sair porque não parava, não teve jeito. Acho que já entrou de novo. Olha, a minha internet está dando ok aqui. Alguém está com a queda da internet, gente. Olha, Jalen, a minha internet esses dias estava com 100% de internet e eu não consegui participar da live com o Zé. Travou de novo. Jalen? Travou novamente. Oi, Jalen. Oi. Deixa eu tirar você. Tirar uma. Não vai dar certo. Peraí. Deu aqui. Agora ficou melhor. Isso, ficou 2 vezes, Pronto. né? Isso ficou duplicado. Tá, então, vamos continuar fazendo o nosso melhor aí. Então, vamos continuar a tradução, tá? So what can you share here today with your own understanding? Aí ele pergunta para o Ray, o que você pode explicar para as pessoas no seu entendimento? Well, this lecture was a long time ago. Esta conversação que eu tive com o Rabino foi há muito tempo atrás. O Rabino do Ray tem mais de 465 anos, tá, gente? Por isso que eu falo que é um ser de Gemos. I don't remember what year. I think it was over. E eu não me lembro de que ano foi essa conversa, mas foi há mais de 10 anos atrás. 10 years ago. It's a very unique way of explaining Ele me explicou de uma forma muito única the woman's position in our...
a posição da mulher na sociedade. Travou de novo. Oh, mas é ruim não saber falar inglês, né, Zé? Porque pelo menos a gente já ia lendo ali, né? É, E é só com a Jale mesmo. Gente, que pena. É que eu estou tão ansiosa, estava tão esperando tanto por essa live. Que pena, viu? E é interessante, porque aquele dia... a minha Aqui voltou. Vamos ver se a internet ajuda, né, gente? Vamos ver, vamos continuar, tá? Vamos lá. O pessoal vai ter que ter paciência junto conosco, né? Isso. Então, as religiões tendem a pôr a mulher como uma... agora tá travando quase direto. Travando. Agora mesmo não estava assim, né? Tem duas imagens, duas Jalinhas aí. Não tem duas Jali, não. Para mim tem, pode tirar? Não, Zé, não mexe, não. Deixa aí. Para mim, só tá ela mesmo, tá tudo certo. Porque quando eu fui tentar ocultar, aí quando a gente tira, aí o que acontece? Todo mundo tem que sair. Tem que começar tudo. Vamos ter paciência. Então tá, vamos continuar, tá? Citizen, but it's not true. Absolutely not true. E ele fala, isso nunca foi verdade, né? E a gente sabe por quê. Porque as religiões sabem muito bem que a mulher tem um poder muito grande, né? Os Anunnaki sabem, todo o pessoal sabe das outras raças, e sempre tentaram achatar a gente para que a gente não usasse os nossos poderes. E fizeram, claro, a gente esquecer os nossos poderes. Right about that. And that's what he tried to explain in the writings in front of you. I'm assuming what you have is in English. Então, o Jason tem um artigo em inglês, né? Porque há livros escritos sobre a questão do poder da mulher. Yes. Yeah, this was translated. But again, before I even get to this, I want your explanation. E ele fala, me explica você, antes de eu entrar nessa questão, isso é só uma pincelada, tá, gente? Não é o programa todo. From what you learned from him having that conversation. This lecture is basically a way of explaining and trying to get the public to understand the position of the woman in her community. Então, o Rabino está dando uma versão, né, do que é realmente a posição da mulher numa comunidade. And to make us aware, especially the men in our society, Principalmente uma lição para os homens em nossa sociedade. and make us aware that the woman is much more spiritually Que a mulher ela é muito mais espiritualmente conectada. aware, has a better awareness when it comes to E ela tem um melhor entendimento spiritual life. da vida espiritual. Now, just a question before I read a few portions from here. When you say woman and man, are we talking E aí ele fala, espera um pouquinho, Ray, quando você está dizendo o homem e a mulher, você está dizendo homem e mulher, ou você está falando sobre polaridades de homem e mulher? about actual genders like a man and a woman, or are we talking about the energies of female and male? Both. You're talking about E aí ele está dizendo, estou falando de ambas as duas partes. the physical energy of men Da energia física do homem e da mulher, and women, and the spiritual energy, e a energia espiritual do homem e da mulher. but yes, separate between a man and a woman. So it's not a male that can have feminine energy. It's a Então ele está falando assim, então não quer dizer que o homem tem a energia feminina, é a mulher. woman. No, some men do have feminine energy. Ele fala, não, tem homens que têm a energia feminina sim, They do. Everybody's born differently. mas todos somos nascidos de forma diferente. Most men do not. Mas a maioria dos homens não tem essa energia mágica, né, feminina. But some men are born with certain female energy. Mas tem certos homens que nasceram com certa energia feminina. Correct. Can you give certain examples in religion? In this case, let's go to Judaism. In religion, that would make it seem like it's taking women, putting them Então, dê 2 exemplos de religiões ou exemplos, né, sobre casos onde a mulher é posta como segunda classe. in a second-class citizens. Give me one or two examples. I can give you 2 examples. One is E ele fala, eu vou te dar 2 exemplos. Um é when men go up to pray to the Torah. quando os homens vão rezar lá no Torá. Isso é do judaísmo, tá?
Men can go up. A woman is not allowed. Então, o homem vai lá, reza o Torá, e a mulher não é permitida a fazer essa reza do Torá. Unless you're a Reformed Jewish person, A não ser que ela seja uma judia reformada. then you can do it. But they do not consider them as the real Jews. Mas aí o pessoal não as considera como judias verdadeiras. But going to the Torah, a woman is not allowed. E aí, no Torá, a mulher não é permitida. Okay, can you give us another example? The second one is, Aí, o segundo exemplo. a man can have multiple wives, O homem pode ter múltiplas mulheres, mas a mulher não pode. and a woman cannot. There are other small things E há, claro, outras pequenas coisas aí também. that if somebody from outside would just sit and read the Torah Alguém de fora pode sentar e querer ler o Torá, and try to translate it to himself e ele pode tentar traduzir para ele mesmo, to make sense out of it, fazer algum sentido para ele, he would see the woman as a second-class citizen. e aí eles continuam vendo a mulher como uma cidadã de segunda classe. Então, este é uma entrevista que eu vou ver se eu consigo assistir, né? Porque se eu entrar no canal do Jason para assistir, ele dá 7 dias de graça e depois tem que pagar. Então, tem justamente essa nova conversação que o Ray ele está explicando toda essa questão do poder da mulher. E é uma série bem interessante, justamente porque entramos na Era Dourada, na Era Feminina. E os seres de Gêmeos sabem disso também. Tá? Quer fazer alguma pergunta, Celso? Não, dessa parte aí não tem pergunta a fazer, não. Tá, Não tem então como era só, fazer pergunta. eu só queria mostrar isso para o pessoal. Então, agora a gente fala, Raquel, pode falar. A minha pergunta nós estamos no momento do poder da mulher, né, o poder feminino, que tá, assim, vai ficar muito aguçado. E a questão do masculino, do homem, o que é que essa anomalia traz para o homem também? Olha, pelo que eu entendo daquilo que o presidente de Dáquila falou e outras pessoas que têm um entendimento também dessa nova era, porque até, assim, o professor Ergon, Walter Trebitz, Luciano, Paulo Cassiano e Demis Viana e tantos outros que estão nessa linha, todos eles estão falando desse novo ciclo que chegou, dessa transição que chegou, de tudo o que a gente pode esperar da Era Dourada. Então, o Urandir, ele falou para nós que a gente tem que trabalhar muito com essa energia feminina da sabedoria, né, do conhecimento, das magias brancas para o nosso melhor. Certo? E isso é tanto masculino quanto feminino. E o que é mais importante? A honradez, né? Que a gente trabalhe com honradez acima de tudo. Então, o que a gente percebe hoje na nossa sociedade? O GO fez tanta lavagem cerebral que hoje o povo acha que pode continuar passando a perna no outro, que está tudo bem, que pode continuar mantendo as mentiras, as falsidades, casamentos por aparência, certo? E aí o pessoal fala, é isso que você quer, né? Numa nova era, num novo ciclo, continuar mentindo para você mesmo, não se trabalhar, principalmente a parte emocional que precisa ser trabalhada, como muitos dimensionais se acham que estão, sabe, no bam, 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 e no final estão com uma vida toda cheia, quebrada emocionalmente, não querem se enxergar. A maioria está aí na teimosia, no ego, na arrogância, né? A gente vê pelos trabalhos, o tópico dessa C foi discernimento, e ali eu passei por várias provas, né? Tive muitas provações diariamente, e o meu tema na C, para mim, foi relacionamento, né? Eu tive certas situações assim que me deixaram pensativa, onde eu sabia que eu estava sendo testada pelos seres mesmo, testada literalmente para saber qual era o meu comportamento, com as situações, com as pancadas que eu levei durante a C. Então, eu acho que, para mim, o que aconteceu foi, eu passei na prova, porque eu não explodi com as pessoas que eu deveria ter explodido. Né? Eu tive perdas financeiras, fui acusada, né? Então, eu sabia que eu não tinha pego nada. Eu estava tranquila, mas foi a minha energia feminina, a minha resistência física, que é essa parte masculina que eu trabalhei,
que me levou a estar de uma forma coerente comigo. Porque eu sabia que eu não havia pego nada, eu sabia que quem tinha pego o que tinha pego, né, que era, né, uma coisa minha, entregue para uma pessoa, vai ter o karma, não sou eu. Então, essa nova era dourada tem a ver com o foco em você, né? Trabalhar a parte emocional, tudo aquilo que está traumatizado em você, que não está legal em você, que precisa ser trabalhado, porque não há transmutação sem esse esforço, sem esse trabalho, que é o que eu e a Raquel conversamos já no offline sobre isso. Tá, mas então isso tanto para a mulher como para o homem? Para ambos, porque é coletivo para cada um. É no sentido do grupo geral, né? Homens, mulheres, mas todos terão que trabalhar dentro dessa energia feminina, na sabedoria, na questão emocional, porque o feminino ele vai para dentro, certo? E este entendimento que você vai ter que tirar para se curar. Porque é um ciclo de cura, gente. É o ciclo dourado da saúde. Mas é uma saúde, tem que ser emocional, porque é o yin. Nós estamos na parte do yin, que são o ciclo de 5.125 anos. É isso que as pessoas têm que entender. Você vai ter que lidar com você, né? Para você sair dessa repetição daquilo que a Matrix nos colocou, né? De ciclos e ciclos de trauma. Vamos ter que nos curar com sabedoria, entendimento, né? E muita ética e muita honradez. Que não adianta, gente, a gente continuar vivendo em casal só batendo boca, usando máscara. As máscaras terão que cair. Se não está feliz, sai disso. Saia disso, porque não há transmutação em conjunto, gente. A transmutação é única. Ela é só sua. Não tem transmutar, você vai transmutar o seu irmão, a seu amigo. Não tem. A transmutação é pessoal. É trabalho pessoal, né? Dentro daquilo que entra na nova era, né? Nessa era feminina. Ô, Jabim, como é que fica hoje, que está bem bagunçado, a sexualidade? Olha, José Celso, é o seguinte, o GO pode tentar fazer o que quiser, certo? Só que se você é uma pessoa que é centrado e você é o seu guru, não há GO batendo na sua cabeça e dizer que você é mulher. Nem que te faça uma cirurgia. Você é homem e nasceu homem. A Raquel, né, nasceu mulher e se sente mulher. Eu não vou conseguir. Se a Raquel sabe o que ela é, eu não vou conseguir nem que eu coloque, digamos assim, um pênis na Raquel, ela não vai se tornar um homem. Essa confusão que as pessoas estão tendo é porque elas estão intoxicadas, com a pineal calcificadas, foram muito traumatizadas e não estão com a consciência de buscar ajuda. Né? Tudo que a gente está vendo, essa coisa do LGBT, essas coisas que a gente está vendo lá nas Olimpíadas, né? lá da França, está tudo mostrando na cara dura o que é esse pessoal do GO. O que é que eles querem fazer com a gente? Agora, quem sabe de si, não cai nessa. Eu não tenho dúvida que eu jamais, nessa vida, vou virar macho. Não tem porquê. Né? A gente tem que aceitar o que a gente veio nessa vida. Agora, o GO não quer, por qualquer razões que seja, a gente agora, que está mais esperto, não tem a obrigação de aceitar a imposição, essa lavagem cerebral. Exatamente. Será que a gente leu os comentários, Jalen? Aí você prossegue rapidinho? Sim, pode ser. Então tá, vou começar aqui. A Edith, dando boa tarde aos queridos irmãos aqui. Não poderei assistir, vou assistir mais tarde. Beleza, ela só passou para dar uma boa tarde e falar que depois ela assiste. Aí vem a Juraci Consolação dando uma boa tarde. A Lia, meus manos, estava com saudade dessas informações da geopolítica. Da Geo, Muitas vibrações a todos vocês. Aí a Isa, ela fala, quem são os seres que colocam as mulheres como segunda classe? São o pessoal, né, do GO, Isabel. Todo esse pessoal que quer mais que a gente, né, não use o nosso poder feminino. Porque nós esquecemos, foi aquilo que eu falei, nós esquecemos
o que a gente tem, né? O poder da Kundalini, eles apagaram de nossas memórias. Por isso que, durante séculos, milênios, eles massacraram as mulheres. Colocaram como Eva, como pecadora, quando não foi nada disso, certo? Continuam dizendo que Maria Madalena, né, era uma prostituta, certo? Então, não é nada disso. Nada disso. Toda a história é invertida, tudo invertido para fazer mal, né? Para deixar a gente sem respaldo, sem raiz, sem base, sem nossa identidade. Fizeram isso mesmo, né? Sim. Olha aí a mulherada, por exemplo, as judias que eu conheci, que eu trabalhei elas tinham que cortar o cabelo curto e botar peruca, porque você não pode mostrar o seu cabelo. Aí o muçulmano manda a mulher botar aquele lenço na cabeça porque não pode mostrar o cabelo, quando a gente sabe que o cabelo da mulher tem um poder feminino muito grande. Menina, eu não sabia dessa da peruca. Sim, as judias ortodoxas, elas têm que cortar o cabelo curtinho e elas usam peruca. Só que o mais ridículo... Sim, elas usam peruca, as ortodoxas, e o mais ridículo de tudo é que elas pagam as indianas para crescer o cabelo, pagam uma merreca para as indianas, né? Os cabeleireiros compram o cabelo da mulher para fazer as perucas para judias, né, ortodoxas colocarem as perucas nelas. Mas olha... Então, oi. A gente, há bastante tempo, que dá para nós, quando você fala sobre o cabelo, tá? Eu gostei disso, é verdade. Como muda a mulher quando a mulher corta o cabelo curtinho, né? E as divindades passaram para nós que a mulher deve cortar o cabelo 4 dedos abaixo da nuca aqui, tá? 4 dedos, para não atrapalhar as energias. Tá? Sim, porque o cabelo curto, na verdade, é a masculinização, né? Eles deixaram essa questão aí, principalmente a mulher que começou a cortar cabelo curto naquela época de 1900 e bolinha, lembra? Elas cortavam curto, aí começaram a ir trabalhar, então tudo isso foi, de novo, né, uma lavagem cerebral. Tudo o que houve, né, nos últimos, sei lá, séculos, né? A gente nem sabe quando foi tudo isso, porque apagaram tanta coisa da nossa memória, mas nos últimos séculos foi isso. Tudo que eles fizeram foi apagar, né, as nossas tradições e foram apagando. Conforme as décadas foram passando, foram eliminando coisas. E hoje, olha aí o que está virado essa sociedade. Tudo ao contrário, né? Sem respeito. Você vê o lado, muitas vezes, machista dos homens, né? Aí você vê muitos homens hoje que ficam, igual o pessoal fala, né? Estão em casa, sentados, né? E a mulherada lá fora ativa, trabalhando. Está tudo invertido. Mas essa inversão, gente, somos nós que temos que deixar as fichas caírem e a gente fazer o processo correto, né? Fazer essa inversão, fazer um movimento de reajuste, né? Nessa nova etapa. Porque a gente iniciou um novo ciclo para melhorar, não é para continuar na mesmice. Exatamente. A gente tem que fazer um esforço para melhorar. A comunicação de casal tem que ser melhorada, a comunicação de amigos tem que ser melhorada, a comunicação em família tem que ser melhorada. Né? Então, vamos para o próximo, gente, vamos para o próximo. Esse próximo já está aí, Jalen? Já coloquei aí. Tá, gente, esse aqui é do Paul Wallis. O Paul Wallis, ele está na Austrália e ele, junto com o Mário Biglino, eles estão quebrando todas as narrativas da igreja, quebrando tudo aquilo que a igreja está falando. Então, o Eric von Däniken e a Rafael, acho que Otávio, o Filipão já citaram este homem. Ele é autor do livro As Carruagens dos Deuses. Tá? Então, ele está falando que o Paul Wallis é um dos melhores colegas que ele já teve, muito inteligente e um autor brilhante de livros. Então, ele está colocando, né, que a forma como o Paul está vendo as coisas, os argumentos e os fatos que ele está colocando são esclarecedoras. Então, o Paul está tendo uma forma de expressar para que as pessoas possam entender, e ele tem muito respeito pelo Paul. Então, eu vou rodar aqui. Olha o título do que o Paul acabou de lançar no vídeo do YouTube. Pleiadianos na Bíblia, narrativa, né, o controle de narrativa e as deusas femininas. Novamente, ele está trazendo a questão da era feminina também. Mas eu não vou
passar o YouTube todo para vocês, tá, gente? Mas eu só quero que vocês vejam um pouquinho do começo aí. Este homem aí, ele é parte do Gaia, este senhor é um rosto conhecido de Gaia, tá? Do programa da Gaia, e ele fala que o Paul está entrando numa jornada aí que nós nunca jamais esqueceremos, que é justamente das revelações das falácias da Bíblia. Scientists have long been fascinated by what caused us to suddenly shift. E ele fala, os cientistas estão agora fascinados pelo o que causou esta grande mudança. There's a great spectrum of beings with whom our ancestors interacted. Este espectro de seres que os ancestrais interagiram. And the Tsever Hashemayim is the Hebrew memory of that. E o Hashahim é a palavra que é essa questão aí, né? Aquela interação. In contemporary language, we have a word for that. We would call it a portal. Então, o que a gente tem aí? Ele fala que é esse Hashahim, né? É o chamado portal. Os ancestrais nossos tinham aquela questão dos portais. Before we get into today's content, a quick word from our sponsor. It's a product I use O comercial, tá, gente? personally every day because, and full disclosure, it's my wife's small business. Looking for the perfect grooming solution? Não tem como eu pular, Discover tá, gente? Ooze for Men, Comercial. handcrafted with 100% natural. This windswept stony plateau is located high in the rugged mountain country of ancient Sumeria. Aí ele está mostrando o mapa da antiga Suméria. Since the 1940s, Desculpa, Samaria, 1940. this expanse of 45 acres has been an archaeological site. Over 45 acres de área arqueológica, tá? cited for 3 decades by Roland de Vaux. Este homem aí, chamado Roland de Vaux, ele trabalhou 30 anos ali naquela área arqueológica. Director of the École Biblique et Archéologique Française. It was he who initiated a major excavation here, Ele iniciou escavações ali na Samaria, opening up an incredible window onto the real world of the Bible. Ali ele abriu uma janela enorme para a verdadeira história da Bíblia, tá? Ou o mundo da Bíblia, Through an enormous body of physical artifacts. onde ele achou diversos artefatos. On this site, buildings, decorations, Havia construções, decorações e esculturas. carvings, ornaments, jewelry, and Joias, ornamentos, figurines were uncovered, giving us eyes on what the ancient Hebrews were seeing. então deu alguns olhos para, ver o que os hebreus estavam vendo naquela época. Thinking and imagining when they spoke of Elohim, E aí entra a questão novamente dos Elohims, que são os deuses, os Anunnakis, tá, gente? Então, só para vocês verem, ali o Paul Wallace ele já está novamente abrindo novas questões para o público analisar. E ele vai entrar justamente sobre a questão dos pleiadianos na Bíblia. Tá? Então, não sei, gente, a gente não tem como saber se os pleiadianos entraram realmente nessa época aí da Bíblia, tá? Só assistindo mais este vídeo para ter uma ideia melhor. Então, eu não sei se a gente consegue fazer a tradução em português, mas para quem tiver interesse, assista, essa parte aí do Paul Wallace, tá? Onde ele está falando dos pleiadianos na Bíblia. Certo? Tá bom? Eu não vou incomprida mais, porque tem bastante coisa ainda para estar falando, tá, gente? Então, vamos agora entrar nessa questão, voltada agora para a questão do atentado ali do Trompete, do loirão, tá? Então, esse é o David Nino Rodrigues, onde o que ele está colocando ali?
eles estavam colocando essa questão do debate, certo? Entre a Kamala, né? A cama, né? Mais o lá, né? Aquela mulher lá que está entrando aí como concorrente do Trump. E eu vou passar bem rapidinho ali o Nino falando um pouquinho sobre essa questão. Então, ele está dizendo assim, bom dia, pessoal. Lots going on. Aí ele fala assim, tem um monte de coisa acontecendo aqui nos Estados Unidos e estamos no apocalipse. I gotta tell you folks, game strategies for both. Now, E ele fala, eu vou falar uma coisa, pessoal, o jogo de estratégia de ambos os lados, Trumpete e o pessoal da Harris, né? I'm gonna tell you this: Donald Trump calling Kamala's bluff, but E o Trumpete está chamando a Kamala de um blefe, né? Essa é a briga dos dois, chamando de blefe, por quê? Porque as noticiários de lá, né, o Globo Lixo de lá, eles estão dizendo que a Kamala está indo à frente do loirão, o que a gente sabe que é uma mentira. the media, the polls, all of them will say she's King Kong Kamala. Aí eles estão chamando a mídia, né, dela como se ela fosse o King Kong, Kamala King Kong, né? And believe nothing you see, nothing you hear. Então, pessoal, não acreditem em nada do que vocês veem e nada do que vocês ouvem. It's all gonna be fabrication. What they're doing Tudo é fabricado. is, I gotta be careful on plus. Travou, né? Acho que travou, né, Zé? Bom, mas vamos aguardar um pouquinho, que daqui a pouquinho ela já volta aí. Voltei. Rapidinho. Então, o que ele está falando é que ele vai estar conversando sobre essas questões políticas, porque o debate foi colocado para setembro, tá? Que é daqui a alguns dias, né? Setembro vai vir rapidinho aí. No doubt about it. We are news before it's news. You better believe that. Basically, what Trump did is call her bluff. Basically, he set out 3 dates, from my understanding, all in September, to show you, hey, Então, o Trumpete deu 3 datas, né, para estes debates. we're doing this, but they're not going to want to do that. Então, ele acha que o pessoal não vai ter coragem de comparecer nos debates, tá, gente? Por causa que, né, há o risco de passar vergonha. E o Trump colocou no X-Twitter dele uma fotografia muito antiga da família da Kamala e a família dela, que é indiana. Então, eles querem jogar, né, para o povo a verdadeira descendência dela, né, e a nascência dela. E a Kamala não é Kamala, né, é Kamalo, né, ele é um lo, né. Então, é outra questão aí que pode aparecer, né, como o Baminha, né, o esposo do Baminha, né, que é o Michael, né, e não a Michelle, né. Então, essas questões continuam, né, nos bastidores lá de praticamente todo o pessoal que está desperto. Caramba, Kamala hein? ain't going to do that. She's not going to agree to a debate. She's the border czar. She will Então, ele falou agora, ela não vai concordar com o debate. Não vai, né? Por quê? Pode passar o carão. she will be exposed. E ele fala, ela vai ser exposta. Se ela for para o debate, ela vai ser exposta. Então, tá, gente, vamos passar para uma outra agora, porque hoje tem bastante coisa para estar falando e já deu 49 minutos com tanto problema que a gente teve, né? Pois é. Então, Bora lá. eu quero colocar umas coisas também. Eu vou voltar aqui sobre só um pouquinho dessa questão ali que o pessoal não terminou de falar sobre a questão daquele suposto atentado, tá, gente? Pode pôr? Travou de novo. Bora esperar um pouquinho, gente. Que tá assim, estamos em internet tartaruga, né? Em ritmo tartaruga. Você tá bem, Zé? Tá tudo certo aí? Tá tudo normal. Ah, tá. Achei que tinha parado o seu também, porque você ficou tão paradinho. Me tira um pouquinho que eu vou no banheiro. Deixa eu aproveitar que tá parado. Tá bom. Então, gente. Voltamos, né? Voltou. Agora é o Celso.
Eu achei que eu ia ficar sozinha, que o Zé pediu para ausentar um pouquinho. E Tá, então vamos lá, você consegue mostrar para o pessoal? Então, o Olê, ele está com o Michael J. Cole. Michael J. Cole é um ex-fuzileiro, né, naval, ele trabalhou pela CIA também, ele conhece muito bem, e ele resolveu fazer parte do time da Luz. Então, ele faz as revelações, e o Olê, da Vanguard, ele é um amigo, que ele faz reportagens. Então, hoje, ele não pode voltar para o país dele, ele se esconde ali em Bali, na ilha de Bali, e faz, né, as revelações dali. Então, o Olê, ele está falando justamente, né, que tem informações que são bastante reveladoras, né, com relação a essa tentativa de retirar, né, cancelar o CPF do Loirão. E ali ele está falando, eu vou só rodar um pouquinho para vocês ouvirem a voz dele, tá, gente? I don't know if these are real names, but they have this tendency. You have the head of the Secret Service, Cheat Lee, and sometimes it's spelled Cheat Lie. I mean, really? And then you have Thomas Matthew, Crooks, Thomas Matthew, biblical names, and then Crooks. Então, ele está comentando, né, justamente os nomes que esse pessoal coloca aí, do pessoal relativo, assim, quando eles, por exemplo, alguém foi lá e, digamos assim, metralhou algumas pessoas, né? E aí eles colocam certos nomes que têm a ver com outras coisas. Por quê? Porque fazem uma programação, uma lavagem, né, na cabeça do povo. E é como eu coloquei para vocês. Essa questão dessa tentativa do cancelamento do CPF do Trump, quem já falava disso há muito tempo, inclusive o Tucker Carlson já havia entrevistado sobre essa questão de uma possível tentativa, né, de cancelamento do CPF. Então, não era algo, gente, que é novo, tá? Muita gente ficou assim, nossa, tentaram retirar o homem, né? Mas isso já estava sendo esperado. E o que o Trumpete fez com a turma dele? Simplesmente, eles deixaram a CIA, tá? E o FBI fazerem o rolo deles. Para quê? Para que a população também despertasse na jogada dessas agências aí, certo? Porque tudo isso, na verdade, é um filme, gente. Não deixa de ser um filme. Este filme está sendo passado para que a humanidade desperte com relação ao GO. É isso que eles querem, certo? Por isso que não tem a ver falar que imagina que eles sabiam. Sabiam sim, tanto que a segurança não tinha uma segurança apropriada, mostraram a cara, né, do suposto, né, cancelador de CPF, aquele jovem que morreu, normalmente não se mostra, né? Tanto que tiveram que cancelar o CPF daquele rapaz lá, se é que foi cancelado, se é que não foi o boneco, né, com uma máscara, para que não haja, né, como ir para uma corte, certo? Por quê? Porque tudo forjado, é tudo planejado, tudo falsificado. E para quem não acredita que gente, é só vocês, se tiverem condições, né, assistam pessoas que estão passando informações no Rumble e você já vê que tudo foi pré-organizado. Segurança não foi uma segurança boa. O prédio que o rapaz, né, jogou lá as balinhas, né, em cima do Trump, gente, muito próximo. Quer dizer, não tinha nenhum segurança lá em cima? Dava para ver o rapaz correndo lá, como não sabe? Então, foi muita falação, né, em cima de um fake, né, gente? Isso aí foi tudo fake. O que você acha, Celso? O que você acha, Raquel? O que eu acho é que está na cara, né? Que a segurança ali, um país de primeiro mundo não pode ter uma segurança daquela maneira que passou para nós, né? Porque o cara ficou lá em cima, parece que mais de 3 minutos, não foi? Em cima do telhado, né? Sim, então... e depois que seguraram o tempo ainda para mandar para tirar nele, né? E teve uma pessoa que estava lá embaixo que viu ele subindo com a arma, avisou os policiais levaram mais de 3 minutos para poder se movimentar do lugar e verificar. Então, muita coisa aconteceu. Sim. Que leva a crer realmente que tudo foi muito bem planejado ou mal planejado, porque
para a gente não desconfiar, eles tinham que ter planejado uma coisa para ficar como se as coisas estivessem bem seguras, né? Exatamente. E sexta-feira à tarde agora, né? Ontem, na verdade, teve, né, o avião do Loirão que teve uma descida emergencial. Então, novamente, ontem tentaram fazer o suposto, né, cancelamento do Loirão de novo. Ah, tá. Entende? Então, eles estão agora lá fora. Eu vou mostrar agora. Deixa eu ver se eu acho aqui o do... Aqui, Raquel, vamos dividir esse agora. Você consegue mostrar? Só um pouquinho. Deixa eu tirar o outro. Espera aí. Isso. Olha aí. Mostra o Dan Bongino. Ele não chegou aqui, não. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Tá, este é o novo comentário lá de fora, tá, gente? Olha aí, ó, o Dan Bongino, ele tá falando aí, ó, explosivos, né, novos vídeos, tá, surgindo aí sobre o escândalo do serviço secreto. É isso que a gente tá falando, tá, gente? Ele tá mostrando, e esse senhor aí, ele tem mais de 3.270.000 inscritos no canal dele. Ele é uma fera, né, no social media, tá, gente? Então, o pessoal assiste ele e ele está comentando, mostrando os vídeos dessa questão aí das digamos assim, da nova fraudemia em cima do cancelamento do trompete, tá? Didn't know what they were doing that day, probably wasn't qualified. It's like something I told you. Aí ele fala, o pessoal não sabia o que estava fazendo naquele dia. Será que eles eram qualificados? Né? Então, todo um teatro aí para enganar o povo. I got a favor to ask you right away, as per Paula. So this means take it serious. Anita, pin this to the top. I don't, Friday night and all, I can't. You get what I'm saying, right? Paula is very upset that the newsletter is not growing because I don't promote it enough. So Só um pouquinho, ele está fazendo propaganda. Deixa eu paular um pouquinho, tá, gente? Save $200 per kit. Olha aqui, ó, o que ele está mostrando aí do X-Twitter, tá, gente? Que tem um cara chamado Mike Banks, tá? Que faz o X-Twitter. Tá falando aqui, ó, um cara paquistanês, né? Foi agora preso por tentar também eliminar o Loirão, tá bom? Mais uma vez no início dessa semana. Então, aí o FBI deu para ele uma permissão especial para entrar no país, né? E ele já estava na lista de terror, tá, gente? Naquela lista de terror. Então, gente, as coisas estão pegando fogo porque o pessoal está tendo que abrir os olhos para ver que o pessoal tem interesse de retirar o Loirão o mais rápido possível. E o Loirão, numa entrevista com o pessoal lá da Fox, falou que a função dele é muito perigosa, né? Que ele está indo contra, né, pessoas muito más. Então, vamos ver se o pessoal dá um jeitinho nessa questão. Tanto que o Loirão pediu para que o Robert Kennedy Jr. tivesse, né, realmente segurança máxima. Por quê? Porque o Robert Kennedy Jr. também, né, vai para as eleições. Então, alguns dizem lá fora que essa questão dessa fraudemia de tentativa aí foi mais para proteger o Robert Kennedy Jr. do que, na verdade, o Loirão. São falácias, né? Na verdade, para proteção. Tá bom? Janine, esse Júnior aí, ele vai ser candidato a presidente também? Ele é candidato a presidente também? O Robert é o sobrinho, né, do Kennedy. Isso. E ele falou muito contra os injetáveis, certo? E ele está como um partido independente. Ah, tá. Tá? Então, agora ele conseguiu proteção máxima também. Certo? Então, eles estão lá, vamos ver como é que vai ficar essa situação toda, porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma questão aí que o S. Anon colocou. Então, gente, essa questão dos Estados Unidos está pegando para fazer, na verdade, o pessoal acordar. Tá? É isso que está pegando lá, é que o pessoal tem que acordar. Por quê? Porque
Porque tem muita gente que continua aqui, igual aqui do Brasil, né? Acreditando no L, né? Acreditando no L e tal. Lá é a mesma coisa. Como eles fizeram muitos anos de lavagem cerebral, muitos anos, tem muitos americanos que não acordam de jeito nenhum, tá, gente? E não há o que faça para acordar. A mesma coisa da questão do L. Não há o que faça para acordar sobre o L, certo? Exato. Tá? Gente, eu quero mostrar uma outra coisa rapidinho, que vai, assim, até meio que entristecer, mas eu queria lembrar, tá? Eu vou dividir aqui essa parte. Eu vou trocar um pouquinho de assunto com relação a isso, tá? Você pode dividir a tela? Então, gente, o que me deixou triste é que eu estou no Telegram da Janine, do Tarô, e aqui eu quero que vocês assistam para ver o que está acontecendo aí, tá, gente? This is a committed man who claims he's 55 years old, comes to collect. He's bought marijuana for 200,000 afghans, just over $2,000 US. Vocês estão vendo, está sendo feito um acordo, tá? E isso é uma reportagem que está acontecendo lá nos países ali do Afeganistão, ali do Paquistão, tá? Onde o... Travou um pouquinho. Daqui a pouquinho volta. Nossa internet dando probleminha. Mas já a gente está de volta aí. Se a gente saber, né, Zé, que... Voltou. Então, estão vendo essa criancinha, gente? Olha aí como é que os muçulmanos radicais se vestem lá, né? Essa toalha preta aí, né? Todo esse manto, que eu esqueci como é que chama isso, tá, gente? Não sei se é o hijab, eu já esqueci, porque eu nunca fiz questão de lembrar dessas coisas, né, que deixam as mulheres, né, mais para baixo. Então, eu não gosto de lembrar nada disso, tá, gente? Então, eu faço questão de não lembrar os nomes dessas vestimentas. Então, aquele senhor idoso, ele está, né, ele comprou a menina, tá? É mais ou menos 8 anos essa menina tem, e está com o casamento ali sendo feito. Então, basicamente, ele vai fazer aquilo com a menina, tá? Nada mais do que uma pedofilia. Right, please take care of her, says Marwana's father. Of course I will take care of her, replies the man. The fate of this small, helpless child Ali, has been sealed. o homem levando a menina embora. Olha aí, uma criança, outra criança, mais uma Do you know why criança. they're selling you? The journalist asks Zayton. Because we are a poor family and don't have any food to eat, she says. Are you scared? He asks. Ali é o título, no Afeganistão, as crianças à venda. Pode mostrar aí, Jane? Espera só um pouquinho. Yes, I am. Another family in Gore province borrowed money from their 70-year-old neighbor. Now he's demanding it back, but they have nothing to give, except their... Então é isso, né, gente? A situação toda não acaba. Não sabemos quando vai acabar isso, tá? E a gente fica enojada, né? Por quê? Eles, em vários países, gente, eles abaixaram a idade do casamento dessas meninas, que antes era 15, né? E passou a ser 7, 8, 9 anos, 10 anos. Eu falo assim, é uma realidade que a gente às vezes não quer nem saber a respeito, mas é o que está acontecendo. É uma coisa que está acontecendo e a gente sabe. Hoje sabemos quem que está por trás, né, de todas essas coisas, né? E o que que pode acontecer, infelizmente. Já disse que nós mostrar criança lá que não vai cair? Eu acho que não, porque a gente não está falando, né? Não está usando a expressão. Eu acho que não, Zé. Se cair, o pessoal que assistiu, o pessoal que não assistiu mais, né? Eu espero que não, tá, gente? Mas a gente vê que há uma questão muito séria, né? É uma questão extremamente séria. A gente espera realmente que um dia isso seja consertado, mas é uma coisa que vem dos filhos dos Anunnaki. Né? Vem deles. Então, descendentes isso aí deles, né? Descendentes deles, né? Que continua a perpetuar essas atrocidades aí. E acha legal, né? Usar, né? Isso aí
realmente, assim, é muito triste, né? Que tem a ver com as questões de Marduk, né? Infelizmente. E eu peguei essa notícia e falei, não, isso tem que ser mostrado para o pessoal, né? Para que as pessoas não esqueçam que isso continua acontecendo. Fala, Raquel. Marduk é o que fez, que está por trás da questão religiosa? Ele é. É um dos. Sim. Um dos. Sim. Ele é descendente de Giges, né? Como que você falou? Ele e os Giges, ou Igigis. Ah, tá. Ele é descendente de Enlil. É. Ah, tá. Na verdade, alguns dizem que é de Enki com uma outra raça. Nossa. Pode ser de Enki de uma outra raça, uma mistura que deu o que eles chamam, né, que o Ray do Jason fala que deu zebra. Tanto que o Ray ele é contra certas misturas de raça, porque ele diz que dá muita zebra essas misturebas de raça. Uhum. Né? E ele fala para o Jason que ele não concorda com as misturas de raça. Ele falou, não é racismo, não é preconceito, mas houve misturas de raça que deram um pepino grande. Então, ele é um que ele não concorda com as misturas de raça. Tá? Então, tem uma parte aí, pode abrir de novo, Raquel, a tela? Então, lá, gente, eles estão falando dessa questão dos mascarados, tá? Que há mais do que 200 mil atores e atrizes, né? No Banco Central... No Banco Central de Atores e Atrizes, tá? E todos usando o AI, o CGI, tá? E as máscaras e as vozes, tá? Para aparecerem as pessoas. Então, Jaline, o EAI é inteligência artificial. AI é o IA, né? A inteligência artificial. E o que você fala CDI? CGI é computação gráfica. Ah, tá. O CGI, né? O CGI, né? E a voz, a modulação de voz. Então, ali eles estão falando, tá? Que há mesmo esses mascarados andando, mais de 200 mil atores e atrizes andando por aí, gente, planeta afora. Afora. Nossa. Né? Tipo o Trudeauzinho, o Macronzinho, certo, gente? E o Charles, né? A rainha, né? A Kate... aqui no Brasil, né, o L, quantos L tiveram? 8, 9, 10 Ls? Quanto foi, gente, nos últimos 2 anos? Um monte, né? Porque a gente vê a diferença entre um e o outro. Impressionante. Exatamente. Nas mãos, no rosto, e assim vai. Exatamente. Então, a gente está justamente vendo que não vai parar essa representação tão cedo, né? A gente está vendo o pessoal continuar a representar pra caramba, né? Então, vamos lá, só fazer um comentário da doutora Jane Halper. Pode mostrar, Raquel. Então, essa senhora, eu já comentei dela, é a senhora de baixo, né? Ela, na parte de baixo, ela é uma psicóloga, consultora, que trabalha para o Ministério da Defesa ainda dos Estados Unidos, e ela trabalha para a área do Trump. Então, ela fala para esses entrevistadores que ela fala que realmente quem está no comando são os militares, tá? E eles estão fazendo o povo, na dor, assistir essa pantomima toda. Não vai parar, por quê? Porque tem que passar pelo despertar para que a população realmente acorde. Então, ela fala que eles, né, o trabalho dela é fazer a estatística. Toda vez que eles soltam coisas no noticiário, eles pegam aquilo que houve de expressão da população e aí eles vão modulando, tá? E isso eu já tinha comentado. Aqui no Brasil, o pessoal também faz as estatísticas, tá, gente? Então, eles aprenderam que, baseado em estatística, certo? Eles conseguem fazer algumas alterações. Tá bom? Então, eles, conforme a resposta do público, eles jogam coisas. Ela falou que agora está tendo um despertar da população americana de mais ou menos 77%. Que bom, hein? Mais ou menos, tá, gente? 77%. Agora, se fizer essa estatística no Brasil, quantos por cento diríamos que nós, brasileiros, temos de despertar, gente?
em cima da pantomima do L, tá, gente? Ela está falando em cima da pantomima ali do bidê e do loirão, tá bom? E ela fala que o Trump é o CIC, né? Que é o comandante-chefe. Tá? O loirão é o comandante-chefe. Então, ela não tira isso dele, tá, gente? Ah, sim. Tá? Ela continua... Essa entrevista foi feita agora dia 6 de agosto, tá, gente? É extremamente recente. Tá? Eles fizeram a pergunta para ela. Só um pouquinho, deixa eu só rodar para vocês verem a voz dela, para vocês verem ela falar. Travou? Acho que deu uma travadinha aí, Zé, de novo. Então, vamos aguardar que daqui a pouquinho volta. Foi só ela querer colocar a mulher para falar, né? Foi impedir. Pois é, né? Já foram lá e bloquearam a pobre da mulher só porque nós estamos na era feminina, que era a dourada feminina, né? Ai, engraçado, eu penso assim que quando a mulher ouve, ou certos tipos de mulher, ou então as mulheres... Voltou, Jale. Pode. Voltou, Jale, porque você estava... Voltou. Well, they used to support him. Now... Só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo pegar a voz dela. Through by the government, his entire career in the military. I mean, I love the fact that he's been with his wife since they were like 14. I mean, when did you hear that in this world? I have to tell you, I know Mike. Aqui tá um vídeo muito baixo, tá, gente? Tá um vídeo muito baixo, então eu não vou passar porque o som tá muito baixo. Mas assim, ela tá explicando todo esse processo novamente do que aconteceu, porque a Jen Halper, ela fez revelações sobre quem estava. Ela colocou no noticiário que era o Trumpete mesmo, o comandante em chefe. Então, ela fez o que eles chamam de debunk, né? Ela desbanqueou o pessoal quando o pessoal quis dizer que não era, né? Que era tipo o bidê. E ela falou, não, quem é o comandante em chefe é o loirão. Tá? Então, ela fala que eles... Porque assim, gente, não dá para falar que é o Chapéus Brancos que está em controle de tudo. Não é isso. Eles estão fazendo o que dá para fazer, tentando auxiliar a humanidade no despertar. Tá? Mas que eles não estão em controle de tudo, não estão. Mas eles estão fazendo o que dá para fazer conforme as armas que são dadas para eles. É a mesma coisa. Nós temos as 49 raças dos parceiros passando informações. Mas os parceiros têm controle de tudo? Não tem. Tá? Agora, por quê? Porque depende de nós, humanidade. De nós. Exatamente. Depende de nós. Né? Verdade. Então, eu vou tirar essa daqui, tá? Eu vou... Só um pouquinho. Tá, vou passar o outro aqui, o Pascal. Tá, gente? Eu vou entrar no Pascal agora. Pascal é aquele senhor... E eu já comentei com vocês que ele está sendo entrevistado. Pode passar, Raquel. Então, Pascal Najad, ele está falando novamente da questão do loirão. Ele está passando dos noticiários do quê, né? Do computador quântico ali, o quê, né? E a questão dos chapéus brancos, né? White Hat Warning, né? Aí ele fala que os chapéus brancos estão dizendo assim, o tempo está chegando. Novamente, uma entrevista que foi feita recente agora, tá, gente? Acabou de sair agora, dia 6 de agosto, tá? Which was the maquillage of thousands of years, Southern German, Jewish, strongly Catholic. E aí ele está falando dos milhares de anos da influência da máfia casariana, tá? Da KM, tá, gente? Jewish base of the Jews. KM. There, this girl had seen things that are beyond abhorrent. I'm not gonna... Travou? Novamente, nós estamos meio tendo problemas com a internet, mas já ele volta. O Zé estava falando assim, quando as mulheres ouvirem que nós estamos na era dourada feminina, isso não quer dizer que a gente tem que fazer de tudo que quer, não, né, Zé? Não, aumenta mais a responsabilidade, né? Exatamente, agora é uma era de responsabilidade, né? Pronto, Jair?
Pronto. Olha, hoje tá difícil, né? O pessoal não quer que fala do assunto, né, gente? Não tá querendo, né? Não quer, menino. Make it short, she got unharmed. But what she saw at the age of 7 was probably the largest concentration of faces of CEOs, politicians, Swiss politicians, one of ours, doing. Então, ele está falando de uma mulher que estava numa reunião e ela viu a face, né, da maioria dos diretores das companhias lá da Suíça. Abhorrent things. And I don't talk about the topic. Keep that aside. Sexual abuse. No, worse, much worse. E ele está falando que não foi só tópicos, né, como abuso, né, do S, né, S-E-X-U-E, né? Houve muito mais coisas ali nesse tipo de reunião. Então, o pessoal que faz parte realmente da linha top, gente, eles são, né, fazem os rituais, eles não brincam, né? Por quê? Porque eles são serviçais dessa turma, né? Acima deles. Então, eles vão fazer tudo aquilo que poucos anos atrás, né? Poucos anos atrás que a gente começou a ouvir falar desses rituais da questão dos pequenininhos, certo? A gente não sabia. Eu não tinha conhecimento disso até então. Eu também não tinha conhecimento disso. Muito recente, né? Então, o Pascal Najad, ele está cada vez mais, tá, gente? Ele é suíço e ele está cada vez mais passando informações dessa quebra, né? Que ele está fazendo todo o possível para quebrar essa elite SATAN, tá? Então, é bem complexo mesmo essa questão que é uma batalha, né? Que a gente sabe que parece que sem fim, e ela é contínua, não vai parar, tá, gente? Não tem como a luz parar essa batalha no momento, e as sombras não querem desistir. Eles caem atirando e vão continuar fazendo isso, tá bom? Tá? Uma outra coisa que eu quero colocar é, por exemplo, essa questão que o pessoal tem perguntado também sobre Israel, né? Bom, a América e Israel juntaram as forças. Então, gente, o pessoal está bem isolado, tanto os americanos agora nessa questão, junto com o pessoal, o primeiro-ministro lá de Israel, tá bom? E eles queriam iniciar essa terceira G, mas ficou de uma forma bem complicada agora. Por quê? Porque muitos países não querem essa terceira G, por causa da questão da situação de quebra econômica mundial. Porque, vocês sabem, essa quebra, ela é... Eu vou tirar daqui, tá, gente? Essa quebra, ela é forjada, tá? Ela não é natural, essa quebra. Ela está sendo programada, certo? Por quê? A nova economia, esse reset, ele está sendo feito para um maior controle, porque eles queriam fazer o Depop, né? O Depop, para que houvesse menos pessoas, para que controlasse agora como uma religião única, né? Uma economia única, educação única e tudo mais. E aí, já com a seleção genética nossa. Esse né? Depop que você fala é o Control Pop? A retirada nossa, de população. Uhum. Tá? Então, a coisa não está sendo do jeito que eles queriam. Então, não está sendo fácil esse processo, por quê? Porque as sombras estão, assim, com raiva, né? Porque eles achavam que ia ser uma coisa mais rápida, não é? Inclusive, o John Nolan está falando agora que está tendo um profeta lá nos Estados Unidos que está vendo que mais ou menos 350 mil de pessoas que têm doenças crônicas vão embora. Porque ele falou que ele viu essa mudança no laboratório do Biolab, tá? O laboratório biológico, e eles vão fazer uma alteração nesses injetáveis aí e jogar na população. E nesse jogar na população que tem diabetes, doença crônica, eles vão ascensionar. Então, o John Nolan viu também, ele teve uma visão, a esposa dele também, e ele fez um vídeo há 3, 4 dias atrás, falando dessa possível ascensão de 350 mil pessoas, tá? Ao redor do mundo. Tanto que vocês veem que eles não param agora, só um pouquinho, tá, Celso? Não param de falar de um possível, né, problema, de uma possível pandemia de novo, tá? Então, é possível um novo lockdown? É, gente. É, porque essas sombras ainda têm muito poder.
Fala, Celso. Não sei se vocês viram, o Sandro Rocha fez uma análise quinta-feira, né, de 20 minutos por aí, 22. E ele estava falando sobre isso aí. O pessoal da África lá já estava preocupado, já está lá. E o Sandro Rocha disse que eles estão esperando só passar dia 11 agora, que é a finalização da Olimpíada lá na França, né? Para nós esperar que venha informação sobre esse assunto que você está falando aí, tá? Exatamente. Tanto que a Penny Kelly falou que na visão dela, visão remota dela, e isso eu comentei alguns meses atrás, que ela via, né, junto no programa do Jean-Claude do Beyond Mystic, que ela via em setembro, outubro, um silêncio. E ela via aquele plastiquinho, sabe aquele plastiquinho amarelo e preto, como se fosse fechado? Sim. Uhum. Então, a gente pode esperar tudo. Tanto que eu estou viajando agora justamente para evitar o problema de fechamento, né? Porque se houver um fechamento, as coisas ficam piores. Aqui nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, no Israel. Então, a coisa fica bem complicada mesmo. A gente tem que se preparar para momentos, como eles falam, do blackout, né? Do EBS e tudo mais. Fala, Raquel. A Olimpíada vai até quando mesmo? Dia 11, amanhã. Até amanhã. Ah, tá. É possível que muito das pessoas que estiveram ali vão sair pelo mundo afora doentes, tá? Doentes. Eu estou imaginando isso. E vão espalhar isso mundo afora. E aí Apesar vem o novo lockdown. Apesar que a gente sabe que ela não vai ser só de pessoa para pessoa, como eles vão estar enviando frequências, né? Sim. E também algumas fumacinhas, né? Sim. Porque minha amiga postou esses dias fotos lá de Londres, tá? Com um monte de chemtrails. Muitos chemtrails. E perguntou para mim assim, o que eu faço com tanto chemtrail? Como é que eu me protejo? Eu falei, tomando suplementos de detoxificação e mais nada. Você está respirando, tá? Aqueles metais pesados que são jogados mesmo excessivamente ali lá na Europa, e nos Estados Unidos e outros países aí a mais. Aqui no Brasil, eu acho que é um pouco menos, tá, gente? Que a gente não vê tanta fumaça, dependendo da cidade. E lá fora eles estão mesmo, eles querem o reset do pessoal. Então, eles estão realmente intoxicando as pessoas e envelhecendo as pessoas com metais pesados, criando doenças. Inclusive, o Dr. Kleinhardt falou no webinário agora de quinta-feira, os novos estudos, tá, gente, sobre a questão do COV, que teve, né, durante a pandemia, o COV, e ele falou que está perturbador. Por quê? Porque os spikes estão entrando na área da pituitária, na área do hipotálamo, e os jovens estão ficando com a questão da desmemoriação. Estão ficando, principalmente com 5G, pior, muito pior, tá, gente? Então, a coisa não está fácil mesmo. E ele falou que tem que limpar, usar, por exemplo, a vitamina B5, mas eu recomendo normalmente usar o complexo B. Tem algumas plantas para auxiliar na detoxificação, cuidar muito da pituitária, muito da questão ali da pineal, pituitária e hipotálamo, tá, gente? Porque o hipotálamo traz as memórias, né? O hipotálamo também faz a parte das emoções. Exato. Tá? Então, é uma coisa muito, muito complexa mesmo. Eu vou tentar, gente, porque eu acho que como está caindo muito, está difícil, né, de passar as coisas na internet, eu vou tentar dar uma lida rapidinha naquilo que eu compilei, tá? Certo. Então, o Jim William comenta que o BRICS está cada vez mais forte, principalmente porque eles estão se juntando, né, e ficando fortes com relação a essa turma, digamos assim, da corporação aí do BID. Então, a gente não sabe qual é o braço do Anunnaki que está controlando essa questão do BRICS, tá, gente? Aí, eles falam também que essa pandemia toda, todo esse esquema, a gente já sabe, foi coordenado desde 1975, né? Que eles já tinham o planejamento, tá? Então, eles usaram, né, o corpo médico justamente para fazer a lavagem cerebral, fazer a programação e os médicos atuarem do jeito que atuaram durante essa fraudemia, tá?
Então, eles só tiveram, tá, gente? 17 mil que foram embora, que ascensionaram. Eles queriam 90% da POP, né? A POP não foi, a POP resistiu, houve intervenção aí de seres bons, tá? Então, só conseguiram eliminar 17. Então, para essa turma das sombras, não foi o suficiente. Então, agora eles querem tentar novamente, né? Mais uns 350 mil aí para um bi, né? Que quanto mais eles conseguirem, mais eles se tornam controladores aí do sistema Terra, tá bom? Então, o Benjamin Fulford, tá? Ele não vê a sobrevivência de Israel, tá? Ele acha que vai sumir, né? Israel vai sumir, e daí vai haver mesmo a questão, né, lá do Nuremberg, né? Da questão dos crimes contra nós, tá, gente? Contra a população, tá? E ele fala, o Benjamin Fulford, que há mais de 20 anos ele trava essa batalha contra, fazendo revelações, e ele diz que não podemos subestimar as sombras. Não devemos, ele fala, subestimar as sombras, tá? E em outubro deste ano haverá uma reunião muito importante, tá bom? Que vão discutir as novas alianças econômicas, que vão estar conversando sobre as alianças econômicas, tá bom? E por isso que eu mostrei também a questão das criancinhas aí, porque ele fala, né, dessa Pido Gang, né, essa gangue dos que comem, né, os pequenininhos, e eles fazem parte das maiores companhias aí do mundo. São eles que controlam as maiores companhias do mundo, tá bom? E aí o Jean-Claude estava conversando com o Bill Holter e o Andy Schachman, que são o pessoal que tem as grandes companhias de metais, tá? Então, ele fala que a China, na verdade, ela e a maioria das pessoas não se tocou, a segunda maior produtora de prata. Só que o que os chineses têm feito? Os chineses têm ido de forma quietinha, aqui na América Latina, comprando toda a prata sem ser refinada, e aí esta prata não vai em conta para os grupos, né, que vendem a prata no mercado, tá, de metais, então não é contada essa prata, então a China vai lá, paga 2 vezes mais por essa prata não refinada, levam para a China, refinam na China e ficam com esta prata refinada. Então, veja o golpe que o pessoal, né, das sombras lá está fazendo. Eles estão segurando a prata na China, certo? Aí, novamente, vai ter um controle de metal. E a prata, a gente sabe que ela é utilizada para tudo. Tudo é utilizado, tem prata, né? Toda tecnologia tem prata, tá, gente? Então, vai haver a falta deste metal daqui a pouco, e aí começa novamente, né, uma valorização da prata, e aí corrida para obter a prata. E aí pode ser que os governos vão querer tomar a prata do povo, tá? Então, é uma outra questão, tá bom? E aí o Benjamin Fulford volta na questão sobre a UCR, que a UCR está já nos acordos, né? E o Putin vai tomar controle e provavelmente Canadá e América, que a gente já sabe, vão se juntar, e a Europa e a Rússia também vão se juntar como era antigamente. E o Andy Schachman está falando, sim, que não há retorno, como o presidente de Dáquila já falou, e outras pessoas também, não há retorno mais, vai haver, né, a caminhada para o mundo digital, a tokenização. Então, quem não se preparar para a tokenização vai ter que correr atrás e pagar mais caro, tá? Porque enquanto ela está barata, tem que aproveitar e comprar os tokens, porque depois vai dar uma subida e vai ficar mais difícil. Por quê? Vai continuar tendo moeda, digamos assim, o Drex, o dólar e tal, vai. Mas os tokens vai ser uma outra opção para as pessoas que não querem ficar nas mãos do Banco Central. Então, quem puder sair, né, usando digital, é uma boa opção, tá, gente? Outra coisa que aconteceu, que eu também não sabia, mas o cara lá dos Países Baixos, que eles chamam em inglês Netherlands,
ele falou que os Países Baixos nunca, na verdade, existiram. Foi toda uma fraudemia. Tá? Por quê? Porque os Países Baixos, na verdade, nunca deixaram de fazer parte da família real. Então, todos os ministros, todas as falácias, tudo aquilo que eles representaram desde 1940 é fraude. Não existe. Então, todo mundo que fala, né, dos Países Baixos, nunca existiu Países Baixos. Eles nunca deixaram de fazer parte da realeza, né? Então, os Países Baixos vão voltar depois, tá? Possivelmente lá para a Alemanha, tá bom? E o Michael J. Cole estava falando que Isra, né, vai ser realmente deixada por último, que o Trompete também havia comentado, que o Q, né, o movimento Q já havia dito que será por último. Por quê? Porque lá está a cabeça, né, do Zanu, também lá embaixo dos túneis, e isso é uma coisa que está lá ainda, e essa retirada, ela é devagar, como ele falou, é de grão em grão, né, é uma escada, né, que eles estão tendo que passar, digamos assim, de degrau em degrau, não tem como ser muito rápido, tá? E, infelizmente, ele fala, é um filme, né, é um filme desagradável, mas somos obrigados a assistir e teremos que ter paciência e resiliência, porque não há o que fazer. Aí, esses dias, o Felipe Castelo Branco falou de uma guerra civil possível. Eu conversei com 4 amigos meus lá da Inglaterra, que estão em cidades, em locais diferentes, e o que eles falaram não é bem uma guerra civil, mas são os protestos contra, né, os muçulmanos. São protestos contra os imigrantes que não aceitam a cultura, digamos assim, inglesa, e estão lá fazendo arruaça e em benefício, e teve um rapaz de 17 anos muçulmano que entrou numa escolinha de dança e eliminou algumas criancinhas e machucou com uma faca. Então, isso iniciou, né, uma semana de protestos, mais ou menos, lá na Inglaterra, tá? Então, a coisa não está fácil, né? Vai trazer muitas questões aí para o pessoal do Reino Unido, esta questão dos imigrantes mesmo, né? Principalmente que a maioria desses imigrantes são homens em idade militar. Então, a gente não sabe quem são os bons infiltrados e quem são os maus infiltrados. Porque, pelo que eu entendi, que o pessoal fala, tem pessoas infiltradas que são militares ali, tá, gente? Não é todo mundo mal, não. Mas tem um bando que é infiltrado, treinado para ser militares infiltrados também. Tá certo? Eu acho que deu, né, gente? Porque teve muita queda da internet, ficou uma coisa meio parada. Tinha mais coisas para mostrar, mas eu acho que eu só quero só mostrar mais uma coisa, só mostrar uma parte aqui. Eu vou dividir aqui só uma coisa. Espera só um pouquinho, gente. Deixa eu ver. Tá, mostra esse aí. Então, este é um áudio do documento 78 do S.G. Anon. O S.G. Anon, ele não mostra a cara dele, como o Ray não mostra a cara dele, porque envolveria ele ter o CPF dele cancelado. Então, ele recebeu um informativo de uma pessoa falando de todo o progresso da queda econômica junto com o Cisne Negro para este mês de agosto, tá, gente? E ele fala, gente, eu estou passando isso para vocês porque foi um documento que eu recebi dessa pessoa e ele está dizendo que é uma quebra econômica progressiva. Eles estão tentando fazer a queda econômica progressiva justamente para que dê, digamos assim, um pouco de respaldo para a população fazer o que precisa ser feito para se manter, tá, gente? Mas haverá, sim, esse reset econômico, que é para isso que a gente está caminhando. Este reset econômico está vindo mesmo, e não há como escapar, tá bom? É só esse alerta que ele está falando, e ele está falando de outras coisas mais, que é 1h26 de live dele, tá, gente? Mas o S.G. Anon, ele sempre passa muita informação, inclusive, isso aí eu descobri por causa do Jean-Claude, tá? Ele que falou nessa questão aí dele tá passando essa informação, tá bom? Porque o S.G. Anon, ele não passa normalmente coisas meio que fúteis, ele passa alerta para as pessoas,
ele passa um pouco de discernimento, né? Ele passa um pouco de positividade, e ele fala também daquilo que está acontecendo na área militar e do Trump, tá, gente? E ele fala que as forças da Rússia estão vindo aí para a Venezuela e para o sul da América, tá? Então, os russos estão chegando aí para fazer alguma defesa aí aqui na América do Sul. Jalim, essa dos russos virem para a Venezuela é para defender o quê? Então, uns dizem, tá, gente, que é narrativa essa questão do Maduro, Irã, China e Rússia, tá? Dizem que é falácia, dizem que são jogos aí políticos, né, para fazer a guerra, né? Jogos de G. Jogos de G, né? Porque faz a narrativa aí, né? Isso, então a gente tem que aguardar. Não dá para saber o que é. A única coisa que o Michael Jacob fala é assim: daqui a pouco nós vamos estar sabendo quem é chapéu branco e quem é chapéu negro. Por quê? Porque tem pessoas que muitas achavam que era chapéu negro, estão agora começando a se mostrar, na verdade, como chapéu branco. Então, vai ter mais revelações sobre essas pessoas? Vai. Mas, no momento, ainda está bem confuso essa história. Da mesma forma que eles estão falando da questão do EBS para as próximas semanas. Se vai ter realmente o EBS, a gente não sabe. Gente, quando será? Nós não sabemos. A única coisa que a gente tem ouvido falar do EBS há anos, não é? Há anos que falam do EBS. O que é o EBS? Que eu vejo falar EBS, qual é a tradução? É o Emergency Broadcast System. Emergency Broadcast System, que é a questão, o sistema de emergência, né? Daí que é o chamado tela azul. Tá. Então, a gente não sabe se vem nos celulares, se não vem, o que vem, tá, gente? O que eles estão falando é que haverá possivelmente um fechamento de novo, né, para que haja isto, mas não dá para saber. E aí, mais ou menos de 10 dias chamados de escuridão da internet, continuam falando lá fora, para que haja o chamado reset, talvez o reset dos satélites, tá? Não dá para saber direito, porque eles ficam fazendo a desinformação. Essa guerra é de desinformação. Eles jogam, né, por aí, e a gente que tem que ficar aguardando, porque é isso que está acontecendo com a gente. Eles jogam e a gente fica aguardando. Eles jogam e a gente fica aguardando. Exatamente. Não dá para dar uma certeza. Por quê? Luz e sombra estão na G. Então, a luz quer despistar as sombras e as sombras quer despistar a luz. Então, fica na desinformação mesmo. Exato. Tá? Quer falar alguma coisa, Celso? Não, pode ir em frente. Não tem mais nada. Já tem o chat. Tem mais alguma coisa ou eu posso ler o chat aqui? Pode. É assim, como tinha mais coisas para mostrar, mas a internet fica caindo e já está 1h38, porque demora também, né? Então, vamos encerrar. E essa semana próxima, gente, eu não vou estar aí, eu estou viajando, né? Vou estar fora. E quando eu retornar, eu falo para a Raquel fazer a capa de novo. Perfeito. É o número 11 agora para nós, né? A internet até combinou, começou pior, né? Depois ela deu. Melhorou um pouquinho, né? Aí, vamos aqui para o José Carlos. Uma boa tarde, Dimensionais. Excelente live. Aí nós viemos aqui o Maurício, tá? Boa tarde a todos. Aí o Roberto Pereira falou assim: no YouTube o YouTube está disponível, mas para falar nessa plataforma precisamos nos modelar e modelar. Isso aí. Eu tinha os comentários, notícias, né, internacionais, tal. O X-Twitter agora, gente, ele não deixa, ele me travou, não tenho mais como fazer. Até o X-Twitter? O X-Twitter pediu prêmio. Então, se eu quiser propagar alguma coisa, eu tenho que pagar. Então, fica difícil, né, gente? Eu não peço Pix, então eu parei de vez, né? Você vê, eu tinha o canal da Consciência Próspera, eu fui para tentar colocar essa semana, me barrou, disse que se eu não pagar o prêmio, né, o premium, né, de membro, eu não posso postar mais nada. Então, né, o X-Twitter vai deixar o Elon Musk mais trilionário,
né, ainda. E é isso, né, gente? Tem custo manter plataforma, certo? Então, eu disse para mim mesmo que eu iria pagar o Canvas, tá? E o Canvas me saia 12 libras por mês. E se você multiplicar hoje a libra por quase 7, vocês vão saber que sai quase aí R$100. Então, isso aí eu me dispus a pagar e eu não pedi Pix. Então, a gente tem esse digamos assim, esse corte, né? A gente quer propagar, mas tem que arcar com os custos, né? De tudo isso. E o YouTube, por enquanto, tem sido um que você modela a fala e ele te dá continuidade. Só que é até engraçado, porque você vê, né? Eu coloquei algumas coisas ali, eu tinha tido, acho que 41 likes, né? Na última que eu fiz, e baixou para 37. Então é assim, eles colocam e depois retiram, tá, gente? Então é isso que acontece. Não adianta a gente falar que não tem controle de robô, não adianta falar que está livre, não estamos livres, nós estamos numa sociedade dominada por um grupo de elite, né, que se tornaram donos desse planeta após o vencimento de uma guerra. E é isso. A gente está numa matrix, numa prisão, e só através da transmutação que a gente vai conseguir estar numa dimensão melhor. Exatamente. Bom, então, vamos às considerações finais. Eu agradeço o pessoal que assistiu, eu sinto muito que cortou tanto, né, devido à internet. Eu desejo para vocês todos uma ótima semana, feliz Dia dos Pais, que amanhã é Dia dos Pais, feliz para todos os pais. E eu vou estar passando essa semana com meu pai, e também é meu aniversário, então eu volto só depois do dia 19 a Campo Grande. Então, realmente, assim, tem uma ótima semana, as coisas estão acontecendo no planeta, e a gente tem que ter calma e muita preparação física e mental. Mental, exatamente. Perfeito, Jale. Então, boa tarde para você. Até depois do dia 19, vamos lá para mais uma live, mais uma atualização, né? E vamos ficar por aí também. Agradeço a todos que estavam presentes, que estão ainda, né? E pelo chat, pelo comentário, pelos likes, pelos compartilhamentos, tá? E vamos, né? Sempre nos atualizando com o que está acontecendo no mundo. De alguma forma ou de outra, a gente tem que se manter atualizado, né? Então, até mais para vocês. Tem mais uma live, né, Raquel, hoje? Sim, eu estou me esquecendo. Às 19 horas tem mais uma live com a Kátia. Eu só esqueci aqui o tema da live, porque acabei não fazendo a capa, foi a Flávia, né? Mas é uma live maravilhosa, é a segunda parte a continuação de uma live que ela fez lá no passado, em algum momento aí, né, Zé? Então, é a segunda parte. Então, pessoal, contamos com vocês mais tarde também, tá? E amanhã, às 19 horas também, a Beta Pereira, né, trazendo as informações das informações que a nossa pele dá, as simbologias. Nossa, é muito bacana, gente. Se vocês puderem, assistam, tá? Esperamos vocês. Aí o Maurício fez mais um comentário aqui, vou colocar, que é: nós que agradecemos por tantas informações, live maravilhosas. Até mais. Até mais. Então, eu vou ficando por aqui. Jalen também, né? Vamos saindo, né, Jalen? Até mais para todos. Obrigado, Jalinha. Obrigado, Raquel. Obrigado quem participou do chat. Obrigado para quem vai divulgar essa live. Obrigado para quem está inscrito no nosso canal, quem está propagando. Estamos juntos, tá? Até às 19 horas, pessoal. Uma boa tarde a todos.